noite, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui a esta aula online. É o intuito dela, é mesmo a parte da partilha. É uma aula demonstrativa. A aula é partilha de experiências e livre, ou seja, às vezes aquilo que funciona para umas pessoas pode não funcionar para outras e dependendo às vezes até do material que vocês estão a trabalhar. Então nós vamos começar pela parte do bolo. Aqui neste caso eu vou passar aqui ao material para vocês poderem ver e também se tiverem alguma dúvida em relação a ele. É uma ganache já feita, uma ganache de chocolate branco, mas se quiserem saber um pouco mais sobre ganache, o nosso colega o Michael Almeida do Chocolate na Boca, ele lançou agora um vídeo sobre ganache, está bastante interessante, por isso explorem-no. Temos a ganache, temos sucedâneo, não chocolate, vamos trabalhar com sucedâneo. Também aqui, para quem gosta ou já trabalha com chocolate, poderá usá-lo. Quem não trabalha e quiser aprender mais, também na parte do chocolate temos algumas formações, confetis, corantes em pó, neste caso este para chocolate. Temos aqui corantes em pó perolados, dourados e algumas purpurinas. A lembrar que a purpurina é sempre um produto não tóxico e que então aconselhamos apenas a colocação em pequenas quantidades ou peças que possam ser retiradas. Pincéis, espátulas, eu coloquei várias espátulas para depois vocês experimentarem, como eu vos disse, é experiência e às vezes é bom termos várias ferramentas para ir experimentando aquela que se adapta melhor a nós. Alguns moldes, neste caso um bolo de esferovite. Os sacos são de papel, poderiam ser de plástico, não vou usar bico, porque caso o sucedâneo endureça eu tenho que o colocar no micro-ondas, os bicos de metal não iriam funcionar muito bem. No caso vocês trabalharem bolos de esferovite em casa, ou para praticar, ou até para fazerem bolos demonstrativos para colocarem em lojas, sendo ele muito leve, o que eu fiz foi colá-lo aqui à minha mesa rotativa com um bocadinho nada de cola quente. Por isso é uma boa opção para quando tem que fazer assim bolos demonstrativos. Então eu vou trazer para aqui a ganache. Como eu vos disse, é uma ganache já pré-feita da Sweet Tart. Ela vem um pouco dura na embalagem, por isso convém amolecê-la aos poucos no micro-ondas. Eu já tenho aqui a minha amolecida. E quando vocês transportam a ganache para o bolo, poderão usar ou esta espátula. Uma espátula muito interessante também para transportá-la é a espátula dos alisadores flexíveis. Ela quase funciona como uma colher e vocês podem trazer e aplicar. Então, aqui esta textura que nós vamos criar, este marmoreado, texturizado, o bom dele e o bom de vocês experimentarem, ele não é algo fixo, direito, é algo mesmo para vocês serem criativos e explorar. Ou seja, não procurem a perfeição, procurem a exploração, ou seja, a ver e criar efeitos, porque às vezes há efeitos tão engraçados que vêm de coisas supostamente ditas imperfeitas e que ficam bastante engraçadas. Então eu vou aplicar, eu gosto bastante desta espátula para aplicar, porque para mim é prática, mas mais uma vez experimentem aquilo que funciona para vocês a nível de praticidade de aplicar a ganache. Enquanto eu estou a aplicar, não sei se querem tirar alguma questão, é uma boa altura também para tirar dúvidas, e se calhar eu posso ir também explicando relativamente ao sucedâneo. A única diferença entre o sucedâneo e o chocolate é que é mais acessível às vezes para as pessoas que não entendem como se trabalha o chocolate, ele é mais simples de trabalhar, é quase como ele não tem muitas regras, funciona simplesmente, mas também não tem nem o sabor nem o brilho que tem um chocolate normal. E a diferença está nas gorduras, ou seja, o chocolate, o verdadeiro chocolate, não é? A gordura que ele tem é manteiga de cacau, e quando vocês pesquisarem nos ingredientes de um sucedâneo, a gordura que lá tem nem sempre é só manteiga de cacau, pode ter uma gordura vegetal, ou seja, desde que não seja só manteiga de cacau, já é um sucedâneo. E permite-nos trabalhar
sem muitas regras, ou seja, é colocar no molde, coloca-se no frigorífico que ele sai, está pronto. Mas mais uma vez não tem o brilho, não tem o sabor e depois é uma questão de gosto pessoal do que é que vocês escolhem trabalhar com um ou com outro. Então o que eu fiz foi aplicar aqui uma primeira camada. Como eu vos disse, esta aplicação de ganache não é uma aplicação perfeita, direitinha, daí a ser bastante rápida e fácil. Então eu vou alisar aqui com a minha espátula alisadora. Aqui sim é importante um pequeno pormenor. Quando nós usamos espátulas e queremos, e a função é alisar, vocês devem ter em atenção a posição de qualquer espátula quando a função é alisar. Então, se eu colocar assim, ela está em 90 graus em relação aqui ao nosso bolo. E ela o que vai fazer é retirar o creme que eu acabei de pôr. Se eu a colocar assim, completamente quase encostada, o que ela vai fazer é espalhar constantemente o creme. Então, se eu a colocar a 45 graus, o que vai acontecer é que ela vai espalhar. Então, aqui vamos nós, ela vai espalhando e alisando aqui o nosso bolo. Mas mais uma vez, como eu disse, neste bolo específico, o intuito não é um alisamento perfeito, eu não estou focada nisso, então vou só alisar. Já tenho aqui uma primeira camada. Se o intuito fosse um alisamento perfeito, tinha que estar constantemente a ter a minha espátula lisa, limpa, para o alisamento ficar perfeito. Então agora vou aplicar um pouco de ganache no topo. Então aqui eu vou deixar ela exatamente como está, com estas imperfeições todas, e vou colocá-la no frigorífico, e eu preciso que ela endureça um pouco para eu trabalhar as cores sobre ela. Aquilo que nós vamos fazer é um trabalho meio marmoreado, é para vocês perceberem um pouco o quanto é fácil vocês brincarem com as cores, experimentarem simplesmente. E ele pode ser em bolo ou às vezes até numa placa, experimentarem uma placa, levam ao frio e vão experimentando várias texturas que depois podem criar os vossos bolos. Então eu vou colocá-lo só ali um pouco no frigorífico, só lembrar, é muito importante aquela posição da espátula. E uma coisa muito importante é nós estarmos completamente atentos à posição dela enquanto estamos a alisar o nosso bolo. Isto principalmente quando vocês querem um bolo perfeito. Ora, aqui estamos nós. Então, passando aqui para o sucedâneo, nós vamos criar aqui algumas cores. O que é que vocês podem colocar num sucedâneo? Sendo o sucedâneo uma espécie de chocolate, não é? Podemos usar os mesmos corantes que usamos para chocolate. Podemos usar estes corantes da Sugar Flare, que têm esta base dourada, também dão para chocolate. E imaginem que não teriam nada em casa e que a quantidade, que a intensidade da cor não é muita. No caso dos moldes também funciona, não tão perfeito, mas também funciona um corante em pasta, por exemplo, da PME. E isto em último caso, ou seja, deem preferência ao que é próprio para o produto, porque o resultado acaba sempre por ser melhor. Eu vou deixar um branco, vou colocar com um bocadinho mais de corante e um com um bocadinho menos. Vou colocá-los aqui no micro-ondas. Importante no sucedâneo é irem aos poucos, colocando no micro-ondas e irem mexendo, principalmente quando são poucas quantidades, porque ele facilmente aquece. E basta às vezes só ir lá e agitar. Então, dependendo do vosso micro-ondas, é importante também tomem essa atenção. Às vezes o meu micro-ondas pode ser de 10 em 10, o vosso de 20 em 20, dependendo da intensidade. Ora bem, ele já está a começar a derreter, então eu já vou começar aqui a mexer com uma colher. Então não sei se alguém já tinha experimentado os moldes que normalmente nós usamos para pasta de açúcar com sucedâneo.
Pronto, eles são bastante práticos, daí a ser bom a parte de vocês experimentarem. Estes moldes são vendidos para pasta de açúcar? Não, eles são vendidos para meio alimentar. Então vamos experimentá-los com vários meios alimentares que temos. Neste caso o sucedâneo. E principalmente agora que se usa imensos bolos ou com ganaches ou com cremes de manteiga e às vezes nem toda a gente sabe trabalhar o chocolate da maneira correta, então por que não trabalhar sucedâneo, que é uma ótima opção, e fazer pequenos, usar estes moldes e aplicar nos bolos. Então, e nós podemos pintar o sucedâneo depois, ou também podemos, por exemplo, colocar aqui um pouco de pó dourado, só para vocês terem a noção do resultado final, aqui numa pena. Ou seja, o que eu estou a fazer é pintar o molde. Vou também aplicar algumas purpurinas, que vocês depois também podem aplicar no final. Então vou começar aqui pelo branco. Usem, o bico às vezes de pasteleiro é muito bom, se usarem, usem de plástico, porque por vezes podemos ter que levar novamente isto ao micro-ondas. Então vou começar aqui pelas partes mais fininhas. Vou colocar só ali. O centro. Às vezes podem usar também um palito ou uma agulha para chegar àqueles cantinhos mais pormenorizados, ou podem simplesmente agitar o vosso molde. Aqui um bocadinho. Olhem como ele já está a secar. Aqui um azul. Por exemplo, aqui até podem abrir e colocar lá dentro, para ser mais fácil nestas partes mais estreitas. Podem, por exemplo, fazer primeiro o contorno aqui da pena. Então deixem o vosso saco mergulhado no chocolate, para não fazer tantas bolhas, em vez de eu estar a deixar a cair assim de cima. Aqui mais uma. Aqui o nosso branquinho já endureceu, não na totalidade para sair, mas já começou aqui a endurecer. Este aqui que é mais pormenorizado, convém mesmo batê-lo um pouco depois de os colocar. Aqui o nosso branco, acho que já endureceu completamente, não aqui em cima, mas aqui a ponta. Então eu vou só colocá-lo aqui um pouco no micro-ondas. Ok, obrigada. Eu vou pôr aqui o branquinho. Nós podemos fazer esses moldes e guardar e não pôr logo no bolo? Eles aguentam? Sim, às vezes tem que ter só atenção estas épocas que vão entrar agora de umidade. Então é preciso vocês também estudarem um pouco como é que é a vossa casa ou o espaço onde trabalham, porque às vezes a umidade não é muito amiga deste tipo de trabalhos. Então vejam como é que, experimentem, façam um e experimentem como é que ele se aguenta. Uma coisa muito boa que vocês podem colocar e dá para vocês usarem é o arroz, ou seja, fazem estes moldes e colocam quando eles estão secos, colocam uma camadinha de arroz e deixam os moldes secar sobre ela. Por esta pequenina, deixem-me só ir buscar aqui uma pequena agulha.
Não acho que seja. Nesta altura também costumo usar no glacê essa técnica do arroz, ou seja, fazer peças em glacê e colocá-las sobre arroz. O arroz acaba por ir tirando um pouco a umidade. Vou colocá-los aqui, ou melhor, já os devia ter trabalhado aqui na superfície. O ideal é vocês trabalharem sempre logo na superfície que depois vai ao frigorífico. Então vamos voltar aqui novamente aqui ao nosso bolo. Ele já está durinho. E porque é que eu quero assim mais durinho? Para agora poder brincar um pouco com as cores. Vou colocar aqui num prato branco. O branco só porque vos ajuda a ter noção das tonalidades, só por isso. Ganache, Então, não é? aqui voltamos novamente à ganache. Ok, Então, eu ok. coloquei aqui 3 bocadinhos de cor e é um pouco ir buscar os tons que fizemos há um bocado nos moldes e criar 3 tonalidades diferentes. Quando vocês fazem assim marmoreados, o ideal é vocês terem o tom base e no mínimo terem 2 tons. O ideal era ainda terem mais, para criar marmoreados diferentes. E também podem não misturar totalmente, se vocês veem ele está todo raiado, inclusive até podemos deixar mesmo ele com o corante ali misturado. E agora o que eu vou fazer é, enquanto ele está frio, o ideal é mesmo quando ele sai do frio, quando vocês aplicam uma nova camada de ganache, o que acontece é que ele endurece logo. Então eu vou aproveitar que ele está frio e vou colocar pequenos laivos de creme. Para agora aqui num bocadinho de escuro. E sem nenhuma ciência, apenas o vosso gosto pessoal. E quando eu digo o vosso gosto pessoal, estejam atentos ao que estão a fazer. Ou seja, eu estou a aplicar muito ou estou a aplicar pouco, é nesse sentido, para depois poderem facilmente reproduzirem o mesmo estilo de textura que querem criar. Por exemplo, eu poderia estar a pôr grandes quantidades e tapar muito branco. Mas não, neste caso estou a experimentar pôr poucas quantidades, pô-las aqui um bocadinho umas perto das outras. Então é nisso que eu estou atenta, ou seja, pouco e pôr o tom claro e o tom escuro de vez em quando misturados, por exemplo. Também posso vir buscar um bocadinho de branco, sem misturar, estou só a aplicar, ou seja, não estou a espalhar, estou apenas ainda a aplicar. E relembrando também que não é um bolo para ficar com uma textura lisa. Não sei se viram o bolo original, ou pelo menos o bolo que nós publicitamos. Ele é bastante irregular. E aqui em cima, peço desculpa, já ficou. Aqui em cima vou mesmo fazer uma parede. Deixem um pouco de creme que suba para fazer uma parede alta aqui do lado. Então eu já apliquei. Entretanto ele já começou a endurecer um pouco. E vamos voltar à posição 45 graus. Podem até, quase como se abraçasse o vosso bolo, esta mão gira e esta mão apenas mantém aqui a espalhar. O bom destes marmoreados ou destas texturas é que vocês podem constantemente estar a criá-las. Porquê? Basta vocês, acho que está muito intenso, precisava de branco, basta vocês levarem ao frigorífico ou ao congelador e o que acontece é que ele endurece e nós podemos pôr cores sobre ele e voltar a trabalhá-lo. Só passar aqui mais um pouco.
E vou aproximar da câmera, só para vocês verem aqui. Estão a ver que ele tem alguns buracos. Eu quero mesmo deixá-lo com esses buracos, com esse desnível. E isso acontece porque a ganache estava fria e ao pôr outra ganache em cima dessa que começou a endurecer, quando eu vou passar a espátula, ela não se mistura com a de baixo. Então o intuito é esse, é não criar mistura com a minha base. É eu ir criando texturas sobre texturas. E para fazermos isso é colocá-la no frio, tirá-la do frio e voltar, por exemplo, aqui. Estava muito escuro. Em vez de eu ir pôr branco agora aqui, o que eu vou fazer é levo ao frigorífico, tiro e aclaro esta zona toda. Quando ela sai fria, eu consigo tapar novamente esta zona aqui. Ou então, podem pegar simplesmente e continuar aqui a misturar. O que é que acontece se eu continuar aqui a misturar? Ele vai esbater muito. E pode ser bom, porque eu quero uma coisa esbatida. Ou não, eu quero algo mais assim, mais manchado, um manchado forte. Então, se eu quiser esbater mais, eu continuo enquanto ele está fresco, aqui para um lado e para o outro. Se eu quiser que ele fique assim mais vincado, eu levo ao frio e depois acrescento, porque este endurece e já não se mescla com as outras cores. Faz sentido? E esta técnica, que não se pode chamar técnica, mas isto é apenas uma aprendizagem, uma partilha, que acontece quando vocês experimentam. Por isso, o convite é mesmo experimentem e vejam como resulta. Falou há pouco de deixar em cima uma parede. Como é que se faz essa parede? Então, a parede é vocês deixarem um pouco de creme, quando passam aqui de lado, até podem colocar aqui um pouco de creme em cima, e quando passam, ele sobe. Não sei se dá para vocês verem ali, deixem-me cá ver a melhor maneira. Sim, dá para ver mais ou menos. Aqui, sim. ou seja, coloquem creme na parte de cima. Quando vocês passam a espátula, este creme tem tendência a subir. E normalmente, quando nós queremos um bolo liso, nós vamos lá e toca de alisar para dentro. Então aqui não, aqui vocês querem que aquela parede se mantenha ali. Então o ideal é ter creme, deixem-me ver se vocês veem ali no rebordo, e quando vão alisar, esse creme sobe para cima. Então eu vou levá-lo novamente ao frio e vou trazer os nossos moldes para aqui. E já vou voltar aqui a mexer aqui no marmoreado à volta. Então, os nossos moldes, vamos só ver se eles já estão. Tenham atenção a este pauzinho da pena, é por lá que vocês devem começar. Tudo o que é frágil é por onde vocês começam sempre. Este é tão frágil que já foi. Mas eu acho que o erro foi meu porque eu não o enchi até cima, então ele ficou mesmo muito fininho, mas não há problema. Ele já sai. Então, este era aquele que eu tinha aplicado o pó antes de. Fica com um tom intenso. Este não tem nada. Cuidado. Karina? Sim, força, digam. Juntar a vários tipos de materiais. Por exemplo, se eu fizer um bolo com pasta de açúcar, para comer com pasta de açúcar, eu tenho alguns moldes desses, mas tenho sempre muita dificuldade em fazer com pasta de açúcar. E então a minha questão é, podemos utilizar chocolate e depois juntar isto com a pasta de açúcar, ou seja, colar, sim, tem que se colar, não é? Para enfeitar um bolo? Podem juntar o chocolate na pasta de açúcar e depois o que usa para colar. Em vez de ser a cola alimentar que usa na pasta, usa o próprio sucedâneo para colar. Ter só atenção em tempos quentes. Quem quer usar isto com pasta de açúcar, não é difícil. O truque está, depois de encher com pasta, ou melhor, peço desculpa, retificando, antes de encher, aplicar ou gordura vegetal ou amido. Um ou outro, porque vai variar de pessoa para pessoa e também vai variar, se estão a usar pasta preta, não vou estar a aplicar amido branco aqui, senão vai ficar manchado. Então se calhar convém usar gordura. E depois levá-lo ao congelador 5 minutos.
Não levem muito, porque vocês não querem que a pasta de açúcar absorva muita umidade. Ele congela e depois é só fazer ploc. E ele sai muito facilmente. É o truque para usar moldes muito detalhados. Ok? Experimentem, porque facilita imenso o processo. Aqui a purpurina, por exemplo, agarra muito melhor se eu a colocar aqui no molde. Porquê? Porque quando ele sai, o chocolate está seco. Então, se eu puser purpurina, ela nunca me iria ficar com este rebordo tão intenso que vocês estão a ver aqui. Por isso é que é bom experimentar. Agora vou-vos pintar aqui uma de dourado, do mesmo dourado exatamente que eu usei, um branco, para vocês também terem essa noção das diferentes tonalidades. E verem que ele agarra, ou seja, não agarra com a mesma intensidade, mas agarra. Claro que se o deixarem aqui um bocadinho à temperatura ambiente, ele vai agarrar muito melhor. Não sei se conseguem ter essa visão daí. Sim, vê-se bem. Sim? Pronto, podemos à mesma, por exemplo, o azul. Automaticamente vocês conseguem logo ver uma diferença de tom. Posso soltar aqui algumas purpurinas, mas elas ficam soltas, ficam um brilho e não uma aresta como ficou ali naquela rosa. Só pôr em algumas, não em todas. Até para criar alguma diversidade agora quando montarmos aqui a nossa montagem de flores. Para quem não conhece, estes são os nossos pós Sweet Art. Não sei se já conhecem. Quem não conhece, quando precisar, experimentem. Então, uma coisa importante quando aplicarmos alguns confetis no bolo é que ele tem que ser aplicado com o bolo acabado de colocar a ganache, porque se ela vem fria, o confeti não agarra. Então eu vou dar uma última camada no nosso bolo. Se eu quiser alisar aqui a minha espátula de metal bem quente e aliso um pouco mais o bolo. E aqui a minha ganache ainda está boa para eu trabalhar. Deixem-me só ver. Veem que eu aclaro ali o escuro com o branco e ele não mistura. E eu consigo tapá-lo, se isso for a vossa intenção. Isto acontece no creme de manteiga também. Ou seja, quando vocês querem fazer um mesclado de cores, por exemplo, o marmoreado no creme de manteiga, eu trabalho de forma diferente. Eu trabalho no acetato ou no papel vegetal e depois é que aplico. Mas quando quero trabalhar sobre ele, o que eu faço é meto no frio, ele vem frio e eu consigo sobrepor tons, sem eles misturarem. E consigo tapar algumas cores. Karina? Sim, força. A embalagem de ganache dá para fazer um bolo mais ou menos de quantidade, que tamanho? Ou Olha, seja, esse dá para fazer. Este bolo é um bolo de 15 por 10 e uma embalagem dá e sobra. Mas atenção, depende às vezes muito, e ainda hoje estávamos a falar, às vezes nas nossas aulas, ou de creme manteiga ou de ganache, há pessoas que sobra imensa ganache, há pessoas que gastam todo e ainda precisam de mais. Então às vezes tem muito a ver com a quantidade que vocês colocam, ou porque ficaram migalhas e tem que ir ao frio para vocês darem uma segunda camada para tapar. Tem muito a ver com mesmo às vezes com a quantidade que vocês aplicam. Mas pronto, aqui neste caso uma embalagem deu e sobrou para um bolo de 15 por 10 de altura. Mas estamos a falar de um bolo de esferovite, em que eu apliquei uma camada generosa, mas depois também retirei bastante. Mas é ótimo para vocês praticarem. E mesmo sem... É bom para praticarem com espátula, mas aquilo que eu vos estava a dizer, até fazerem num prato, numa base, experimentarem texturas. Não precisam às vezes de praticar no bolo. Então eu vou aqui pôr algumas arestas aqui lisas, mas também vou deixar ali umas mais imperfeitas. E agora, enquanto a ganache está fresca, ou creme de manteiga, o que vocês usassem, eu vou aplicar aqui alguns confetis.
Deixem-me cá escolher o melhor lado. Oh, Karina, desculpa, é isso que eu ia perguntar. Eu nunca trabalhei com chocolate, mas costumo trabalhar com o creme de manteiga. Eu consigo fazer mais ou menos isto com o creme de manteiga. Consegue perfeitamente. Aquilo que eu vos estava a dizer, experimente também. Eu, por exemplo, no creme manteiga, porque me dá mais tempo de trabalho, o que eu gosto de fazer é numa folha de acetato que envolva o meu bolo, criar um marmoreado ou numa folha de papel vegetal. Crio o marmoreado diretamente na folha e depois aplico no bolo. E levo ao frigorífico. E para mim é mais rápido. Atenção, é apenas uma partilha. Para mim é mais rápido, por isso é que eu vos digo que experimentem. Porque aquilo que funciona para uns não funciona para outros, e daí as partilhas são interessantes por isso, por nós podermos experimentar coisas diferentes. Obrigada. Aqui então eu vou aplicar, deixem-me ver, de forma a que vocês vejam também. Só uma questão, relativamente a quando usa o papel vegetal, Karina. Sim, Depois como é que faz a parte de cima com o buttercream? aplico com espátula. O Obrigada. marmoreado de cima aplico sempre com espátula, ou seja, faço um marmoreado na lateral, levo ao frio e depois, às vezes se ele sobe um pouco, espatulo para dentro e preencho. O marmoreado em cima faço sempre a espátula. Obrigada. Mas gosto bastante, gosto mesmo, porque é muito interessante, vocês podem fazer o marmoreado no papel ou no acetato, e o engraçado é que vocês conseguem ir levantando e espreitando por baixo para ver o efeito que está a ficar. Então é por isso que eu gosto de o fazer no acetato ou no papel vegetal. Então, alguma dúvida que queiram ir tirando enquanto eu estou aqui a finalizar só estes pormenores da aplicação das peças que tivemos a fazer? Eu peço desculpa. Não, força, digam. Eu sou muito iniciante. Eu só queria uma dúvida. Se eu fizer a cobertura com natas vegetais, também dá para fazer essa coloração? Olha, boa pergunta. Nunca experimentei, mas penso só numa coisa. A nata, ou seja, olhando para o ingrediente que estamos a trabalhar, a nata é um pouco mais mole, ou seja, não tem uma consistência tão firme quanto a ganache ou quanto o creme manteiga. Então é pensar um pouco nesse sentido. Como é algo mais mole e quando vai ao frio não endurece, não endurece, não é? Por isso tem que, eu diria que não lhe dá tanto espaço para criar sobreposições. É nesse sentido. Okay, ou seja, okay. Como é um creme mais molinho e não nos endurece no frigorífico, não nos permite vai ao frio, sai e vou pondo cores e misturando. Mas é uma questão de experimentar. Acho que tem que ser, se calhar, mais cautelosa a trabalhá-la, porque não há como voltar atrás. Enquanto o creme manteiga e a ganache dá para nós sobrepormos, no caso da nata vegetal, do chantilly, não dá para sobrepor, ou se retira e volta-se do início, é mais nesse sentido. Ok, obrigada. Mas é uma questão de experimentar, até porque se usa bastante a nata vegetal, o chantininho, são cremes um pouco mais moles, que não ficam com esta firmeza e dureza da ganache e do creme manteiga. Aqui, quando ele está duro, vocês também podem usar aqui as purpurinas que agarram. E os corantes em pó, quando ele está duro. Ele está super molinho com esta luz toda aqui em cima, mas pronto. Não dando agora para o colocar mais um pouco ali no frigorífico, o ideal é quando ele está durinho, novamente do frio, permite agarrar o pó, até aqui nestes rebordos, permite agarrar o pó e fixá-lo. Aqueles estão molinhos ainda por estarem aqui no quente. Dá para fazer uns manchados de dourados, que vai buscar um bocadinho aqueles tons que tivemos ali a trabalhar.
principalmente nestas zonas de buraco. Ficam bastante, eu acho que tenho, eu vou-vos mostrar aqui no bolo que já está feito, se calhar é mais fácil. Ou seja, nestas zonas de buracos, estão a ver estes Karina, buracos? posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Peço desculpa. Por exemplo, nesta ganache, quando está fria e já está fixa, já está dura, também é possível desenhar ou tem que ser uma cobertura mais específica? Quando me diz desenhar, é pintar. E fazer desenhos mesmo, por exemplo, em bolo de criança, desenhar uma girafa, desenhar um leão, com Desenhar com corantes e pintura, é isso? Então, quando trabalhamos sobre ganache e vocês querem pintar, o ideal que vocês usam para pintar é manteiga de cacau e dissolvem os corantes. Ou seja, o vosso solvente é a manteiga de cacau, não é água, não é vodka, é manteiga de cacau. Manteiga de cacau com as cores. Com as cores, sim. E com os depois corantes de aplicamos, chocolate. podemos aplicar na ganache. Exatamente. Ok. E tem Obrigada. só que ter um cuidado, que é, uma coisa é eu pintar com esses corantes e manteiga de cacau sobre pasta de açúcar, que dá perfeitamente, e que a pasta não está fria. Outra coisa é eu fazer essa pintura sobre uma ganache que está fria. O que é que faz? Seca-vos rapidamente a gordura. Não vos vai dar tempo de muita exploração. Okay? Sempre que pensam em usar ingredientes, pensem nas qualidades que eles têm. Se são gorduras sobre materiais à base de água ou vice-versa. Se são materiais que secam com frio, para vocês poderem adaptar. Ou então experimentem e logo aprendem, não é? O bom da experiência é isso mesmo que nos traz, é nós experimentamos e logo vemos, não funciona desta maneira, ok, vamos explorar de outra maneira. Mas dá perfeitamente. Ok, obrigada. Então aqui estes buraquinhos, como esta ganache aqui está dura, não é? Eu consigo trabalhar sem o meu dourado, ou melhor, sem o meu pincel dar textura à ganache. E posso fazer eles realçarem. Aqui como aqueles rebordos que levantam. Deixa-me aproximar aqui. Por exemplo, este rebordo que subiu. Eu posso ir e subir aqui um pouquinho mais a câmera. E como ela está dura, ela não amolece e consigo facilmente pincelar. E pronto, aqui está o nosso trabalho de hoje, a nossa aula online de hoje. Uma aula online que vos convida a experimentarem. A não fazer como tem que ser, não tem que ser direito, não tem que ficar perfeito, porque não explorar, quando acontece mal, olha, também fica engraçado, também dá para criar efeitos. E como a Ana estava ali a questionar sobre como é que poderia pintar, nada como, quando lhe surge essa questão na cabeça, nada como experimentar e ver o que acontece, ver como resulta, ver como consigo contornar, e daí vem uma aprendizagem fantástica, não é? Vem a aprendizagem de cada um de vocês que começa a ver, isto também dá para fazer isto, também fica engraçado. Então é o convite, é a experimentar, é olhar para um molde e não usar só pasta de açúcar, é olhar para um cortador que faz flores e não fazer só flores com ele e criar outras coisas. Por isso entretenham-se nestes pós-laborais, que não tenham nada para fazer, que não tenham que estar aqui a fazer-me companhia, entretenham-se a explorar. Posso fazer só uma questão, Karina? Karina, a gente normalmente quando a gente pinta em pasta o dourado, a gente pode diluir em álcool. Neste caso o chocolate, nem pensar, é só com manteiga de cacau ou podemos diluir também? O que é que acontece? O álcool evapora, vocês também conseguirão a trabalhar com o álcool, porque ele evapora. Claro, com manteiga de cacau fica um efeito melhor, não, fica mais fixo. Ok.
Pronto, mas quer dizer, mas não estraga o chocolate, o álcool nem nada disso. Aqui, como estamos a falar às vezes no chocolate é preciso terem mais atenção, Não, na para ganache. criarem aqueles efeitos ou brilhantes, daqueles bombons fantásticos que o Michael faz, convém a seguir, convém explorar, mas não explorar demasiado. Mas convém explorar. É sempre muito bom vocês experimentarem. Ou seja, todas essas questões que vos surjam na cabeça, como fazer um efeito destes em chantilly, quanto mais não seja que fique algo estranho, vem daí sempre uma aprendizagem, ou não repetir, ou experimentar de outra maneira. Por isso, eu convido-vos mesmo a experimentarem. Por exemplo, isto de pôr os corantes em pó aqui dentro foi, por exemplo, dizer, já experimentaste pôr corantes aí dentro? Não experimentei, olha, vou experimentar. Que giro, olha, fica um tom muito mais intenso do que se eu tentar pintar simplesmente com o pó seco. E daí, o que é que aprendemos? Fica uma cor mais intensa, só por uma questão que surgiu. Por isso, quando surgirem essas questões na vossa cabeça, experimentem. Porque às vezes saem coisas mesmo engraçadas. Obrigada, Karina. Obrigada eu por estarem aí desse lado. Obrigada. Aproveitem, obrigada a todos. Obrigada por terem partilhado este pós-laboral, que às vezes nem sempre é fácil ao fim de um dia de trabalho, por isso obrigada por terem disponibilizado este tempo para estarem aí desse lado.